Adoro! Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E dessa vez é um vídeo de terror. Segundo o Charlotte aqui, foi ele que mandou. Iceberg de creepypastas. Bom, lá do canal do menino Thomas. Bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. É um vídeo que tem 1h48, já tô considerando 1h48. E eu quero que vocês assistam comigo aqui naquele mesmo esquema pra gente saber o que estará sendo mostrado. Beleza? Com certeza. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Sharks tá aqui. Pegue e beije à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Não adianta fugir, não adianta descer. A internet é uma realidade, com mocinhos e com bandidos. De que lado você quer estar? O terror sempre esteve presente na internet desde as suas fases e eras mais antigas. Pode-se até dizer que, mesmo antes da internet existir, o terror já estava lá, esperando por ela. O maior adversário da mente humana, aguardando seu meio mais eficiente de propagação. As primeiras histórias de terror da web eram contadas em chats BBS, uma espécie de proto-internet que usava da sua linha telefônica para conectar o seu computador a um serviço online local, geralmente lhe levando a bate-papos abertos da sua região ou até mesmo jogos online. Pouco se foi catalogado sobre as discussões ou conteúdo dessa era, mas sabemos que foi aí que os primeiros contos e lendas urbanas da web surgiram. Com a adesão em massa da World Wide Web, os bate-papos BBS foram substituídos pelos fóruns e blogs, e depois de um tempo, vieram as redes sociais, como o MySpace e o Orkut, que ao contrário dos chats, foram em grande parte arquivados. A cultura da internet nessa época era bem diferente comparada com a de hoje, já que ela era dividida entre as pessoas que não levavam ela nada a sério e aquelas que acreditavam em tudo que viam na internet. Esse contraste contribuiu imensamente para a propagação de contos de terror e lendas misteriosas da web. Afinal, qualquer pessoa podia postar sua própria história cabulosa, e milhares iriam acreditar naquilo achando que é um depoimento verídico. E essas pessoas então compartilhavam a história para tudo que é canto da internet. O termo que passou a ser utilizado para qualquer texto que é frequentemente copiado e colado pela internet é copypasta. E a partir desse termo surgiu creepypasta, uma copypasta assustadora ou história de terror que é repostada por toda a web. Creepypastas rapidamente se tornaram uma das partes mais importantes e icônicas da história e cultura da internet, e também foram tomando várias formas e estilos diferentes conforme a época. Nossa, é sinistro, mano. Eu pessoalmente sou muito fã de creepypastas, e esse vídeo aqui vai ser um pouco... Cara, eu não sei se eu tô maluco, mas esse vídeo aqui, ele parece que eu já assisti. Ou é impressão minha? Engraçado, deu a impressão que eu já vi esse vídeo, sei lá. Não, ainda não vi não, pensei que eu tinha visto, mas engraçado, ele parece familiar, sei lá. Web. Creepypastas rapidamente se tornaram uma das partes mais importantes e icônicas da história e cultura da internet, e também foram tomando várias formas e estilos diferentes conforme a época. Eu pessoalmente sou muito fã de creepypastas, e esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos meus outros vídeos, porque ele não vai ser um documentário ou algum tipo de iceberg sobre alguma coisa que talvez seja mais relevante ou interessante, mas sim meio que uma desculpa que eu inventei pra poder falar sobre esse assunto por mais de 1 hora. Como esse aqui é tecnicamente um vídeo de terror, eu deveria fazer aquela coisa lá que todo youtuber de terror faz, que é dar meio que um aviso falando: esse vídeo não tem jumpscares. Mas acontece que esse vídeo tem jumpscares. Na verdade, ele tem um jumpscare só, e eu não vou falar quando que ele é. Então você vai ter que tancar o hit, eu acho. Enfim, este é o iceberg de creepypastas. Iceberg de creepypastas. Ih, rapaz. Camada 1. Vamos lá, superfície. Carmen Winstead era uma jovem de 17 anos, como qualquer outra excluída do ensino médio. Seu pai tinha perdido o emprego, então a família precisou se mudar para o estado de Indiana para que ele conseguisse um novo trabalho. Isso foi muito difícil para Carmen, que teve que deixar seus amigos para trás e fazer novos. Isso era especialmente complicado para ela, já que Carmen tinha medo de ser julgada.
Quando Carmen finalmente começou na nova escola, os 2 primeiros bimestres foram difíceis, até que ela começou a andar com um grupo de 5 garotas. Elas pareciam legais, até que Carmen descobriu que essas garotas só falavam mal dela pelas costas e espalhavam rumores horríveis sobre ela. Um dos rumores... Engraçado, tá aparecendo até um anime aí que a gente tá assistindo. Qual que é o anime que aconteceu isso aqui? Que a menina levava as garotas pra casa dela. Acho que foi em Bunny Girl, né? Se eu não me engano, não foi? Que uma das personagens lá parece que levava as amigas dela pra casa. Aí, eu acho que é a irmã do protagonista, se eu não me engano, é do Saco, tá nisso? Que ela levava as amigas dela pra casa lá. Se eu não estou enganado, acho que é ela. Não sei se eu tô falando alguma besteira aqui. É ela, né? É tipo isso. Tipo, vou levar minhas amigas pra casa lá e tal. Mas aí chegava na casa dela, as garotas ficavam fazendo um monte de coisa sem a presença da pessoa que convidou elas pra casa dela, tá ligado? Nossa, é muita fela da chachagem, tá ligado? era que Carmen estava se envolvendo com o zelador da escola. Outro era que ela limpava o nariz nas pessoas quando não estavam olhando. E muitos outros ainda viriam. Cada um arruinando sua reputação na escola um pouco mais. Mano, que sacanagem. Quando Carmen descobriu quem estava inventando essas mentiras terríveis sobre ela, juntou coragem para confrontá-las. Isso só piorou a situação do bullying. Essas garotas começaram a xingá-la com nomes ofensivos, vandalizar seu armário e seus pertences, humilhá-la na frente de todos no corredor, espalhar para vários garotos que ela era obcecada por eles e muito mais. Nossa. Ela ignorou tudo e seguiu com a vida. Um dia, um dos professores de Carmen anunciou que haveria um simulado de incêndio depois do almoço. Todos os alunos se reuniram do lado de fora, enquanto esperavam o professor terminar a chamada. As 5 garotas viram Carmen parada perto de um bueiro. Acharam que seria hilário empurrá-la lá dentro para humilhá-la na frente de toda a escola. Eu acho que eu já ouvi sobre isso. As 5 garotas se aglomeraram em volta da Carmen e a encurralando cada vez mais perto da abertura do bueiro. Eu acho que eu já ouvi isso aí. Quando ela estava na beirada, ela caiu e bateu no fundo. Quando os professores chamaram o nome de Carmen, uma das garotas gritou: "Ela está no bueiro!" Os professores se aproximaram para olhar o bueiro e viram Carmen lá, imóvel, sua cabeça virada completamente para trás. Quando a polícia chegou, desceu até o bueiro e constatou que Carmen havia arrancado a própria cara ao bater na escada durante a queda. Ela também tinha o pescoço quebrado. Cara, eu já vi sobre isso daqui. Eu tô lembrado dessa imagem. Eu não lembro onde eu assisti isso aqui, mas eu já vi isso aqui. Essa imagem, pelo menos. Eu não tô lembrado onde eu vi isso aqui, mas isso aqui é pesado para um caraca, bicho. Na moral, eu não... Esse vídeo aqui é o quê, Charlotte? Porque esse vídeo aqui dele é novo, não é? Esse vídeo aqui do menino Thomas, ou não? Ele tem 1 mês esse vídeo, então eu realmente não vi esse vídeo ainda, mas... É o quê? Esse daqui seria tipo como se fosse um compilado das creepypasta que ele fez? Porque parece que tem um vídeo aqui que eu assisti que... sei lá... Não sei se era dele, que tem até o Lula Molusco lá com aquele olho esquisito dele, mas aquele vídeo só tem 30 e poucos minutos, sei lá. É uma das histórias. Mas é estranho, porque eu já vi essa imagem aqui em algum lugar, em algum vídeo, sei lá. Nossa, eu tô com uma sensação forte que eu já vi esse vídeo, mas não sei por causa de quê, cara. Os pais de Carmen foram informados sobre o que havia acontecido. Eles correram para a cena horrível e viram sua amada filha sendo retirada do bueiro para ser levada ao necrotério, com a pele do rosto totalmente arrancada, a cabeça pendendo frouxamente na pele que restou em seu pescoço, e as roupas cobertas de lama. Aí você imagina, né? Você é uma pessoa normal, comum, você tá indo pra escola pra estudar, e por causa de umas vagabundas malditas, tá ligado? Que provavelmente tinha ciúme por algum motivo dessa garota, por algo que de repente ela tinha e elas não tinham. Ficam fazendo esse tipo de coisa e ainda fazem algo criminoso, tá ligado? Por causa de umas vagabundas, a garota acabou morrendo. Cara, esse mundo, mano, é difícil, cara. Eu tô falando isso aqui porque eu fico lembrando também da minha época da escola. Nada tão pesado assim aconteceu, apesar de que sim, já sofri bullying, óbvio. Assim como qualquer um aqui que talvez esteja me assistindo já sofreu, já passou por isso. Mas nada tão criminoso é o ponto de te fazer, ficar ferido. Pelo menos não no meu caso, tá ligado? Não tô nem falando de briga. Briga eu já briguei também em escola e tal. Eu tô falando de bullying, tá ligado? Tipo, pessoas covardes, às vezes um monte de gente vem fazendo a mesma coisa com você, tal, te zoando, pá. Isso aí que eu considero como bullying, tá ligado? E agora eu com filho, eu fico pensando no meu filho, tá ligado? Eu fico pensando nele, porque infelizmente ele pode passar por isso. E pior, ele pode fazer esse tipo de coisa também. Ah, ele é um anjinho. Agora ele é, tá ligado? Eu vou ensinar pra ele
né, obviamente a se defender, claro, mas não no intuito de fazer esse tipo de coisa com ninguém, tá ligado? Se eu souber que ele fez isso, eu vou ficar muito decepcionado, tá ligado? Porque é uma coisa que eu não quero que ele faça. Ao mesmo tempo que é uma coisa que eu não quero que ele sofra, tá ligado? Mas a gente sabe que esse mundo, mano, é muito complicado, mano. Ainda mais nessa idade, então, de adolescência, que os adolescentes ainda estão se... Não todos, eu não vou dizer que, tipo, todos são assim, pelo amor de Deus, tá? Mas tinha alguns que parece que ainda não desenvolveu o suficiente pra... E só quer fazer merda, como isso daí, e acha que não dá nada. Putz, é desses aí que eu tenho medo, tá ligado? Pelo meu filho, no caso. Os alunos tiveram que ficar para serem interrogados. As 5 garotas negaram a verdade, dizendo à polícia que Carmen tinha simplesmente escorregado e caído sozinha. Logo, o caso foi considerado um acidente e foi arquivado. Meses depois, todos os alunos que estudavam na mesma escola que Carmen começaram a receber mensagens muito estranhas em suas páginas do MySpace, vindas de uma pessoa desconhecida, afirmando que a morte de Carmen não foi um acidente e que alguém a tinha empurrado. Quem fosse o responsável tinha um prazo para se confessar à polícia ou sofreria terríveis consequências. Quando as 5 garotas não confessaram o que sabiam ter feito, todas foram encontradas, uma por uma, mortas no mesmo bueiro, com o mesmo destino de Carmen. Nossa, pesado. Qualquer um que não repassar ou acreditar nessa história acaba com o mesmo terrível destino de Carmen e das outras 5 garotas. Ai, ai. Ficou parecendo aquelas mensagens que antigamente eu via no Facebook. Aí você tá passando lá os feeds e tudo mais. Aí do nada aparece se você não mandar isso pra 10 pessoas, Deus nunca mais vai te abençoar. Eu falei, vai pra casa do cacete. Pô. Vai cagar, pô. Essa creepypasta da Carmen Winstead foi uma das primeiras creepypastas virais da internet. Ela foi escrita por volta de 2005 ou 2004 por uma mulher chamada Jessica Holonen. Essa versão que eu acabei de ler é considerada a versão completa da história. Porém, a versão que realmente ficou muito conhecida foi a versão resumida dessa história. Que era um texto que dizia algo como: Oi, meu nome é Carmen Winstead. Eu tinha 16 anos quando morri em um bueiro, empurrada pelas minhas assassinas, e se você não compartilhar essa postagem para 15 pessoas, eu vou te matar nos seus sonhos. Ou algo nesse sentido, né? Essa copypasta, ela era muito divulgada em comentários do MySpace. Quer dizer, eu acho que tem muita gente que nem sabe o que é MySpace, né? MySpace foi uma rede social muito popular nos Estados Unidos, que ela viu antes do Facebook e até antes do Orkut, né? Então, essa copypasta da Carmen Winstead, ela era muito popular nessa rede social, principalmente nos comentários. As pessoas deixavam lá pra, sei lá, assustar as pessoas. E também nos comentários do Facebook era muito comum, nos comentários do Orkut era muito comum. E algumas pessoas até enviavam essa copypasta em um e-mail pra todos os contatos dela. E isso formou meio que uma corrente, né? Porque a ideia é você compartilhar essa história pra 10 ou mais pessoas, pra você não ser amaldiçoado pelo espírito, né? Por conta da viralização dessa história, a autora original acabou recebendo várias mensagens e até ataques de pessoas criticando a história, falando que era um self-insert, e a Jessica acabou tendo que privar as contas dela por causa disso. A história em si, eu acho até que legalzinha. Ela tem algumas coisas que eu não gosto, porém mesmo assim eu acho ela uma história bem legal, considerando que era 2004 a época, né? E essa história, ela meio que revolucionou as creepypastas. Ela foi uma das primeiras que realmente viralizou. E sem essa história da Carmen Winstead, várias outras creepypastas futuras não existiriam. Outra coisa que eu gosto muito dessa creepypasta é a imagem associada com ela. Que é essa imagem aqui ou essa imagem aqui. Cara, esse é um daqueles casos onde talvez a imagem seja melhor do que a história em si, embora eu goste da história. E essa também foi uma das primeiras histórias que era uma creepypasta com uma imagem associada a ela. Uma prática que ficaria muito comum nos anos seguintes. Tanto que existem vários casos de creepypastas que foram escritas com uma imagem em mente, ao invés do contrário. Então, uma pessoa via uma imagem assustadora da internet e escrevia uma história com base naquela imagem, ao invés de fazer a imagem com base na história. E embora não todas essas copypastas de maldição que você tem que enviar pra 10 pessoas eram a da Carmen Winstead, todas elas foram inspiradas nessa história da Carmen. Churrascamento de Lula Molusco. Quero começar dizendo que, se você espera uma resposta no fim, ficará desapontado. Não há. Eu trabalhava de estagiário nos estúdios Nickelodeon há mais ou menos um ano. Não era chato, é claro, mas a maioria dos estágios também não eram. Isso serviu de impulso para a minha carreira. Desde que eu comecei a trabalhar diretamente com os editores e animadores, eu recebia uma prévia dos novos episódios,
alguns dias antes de eles irem ao ar. A nova temporada de Bob Esponja estava demorando demais por razões que ninguém conseguia explicar. Havia um problema com o lançamento da 4ª temporada, o que deixou a maioria da equipe longe por vários meses. 2 outros estagiários e eu fomos levados à sala de edição junto com os animadores e editores de som para algumas edições finais. Recebemos a cópia do que supostamente seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri e fomos conduzidos à tela para assistir. Recebemos uma fita com o nome Red Mist. Não fizemos nada além de rir alto da... Me lembrou daquele personagem lá do Kick-Ass, né? O Red Mist lá. Aquilo como se fosse um título bobo. Um dos caras até deu uma gargalhada. A música alegre de abertura tocou. A história começa com Lula Molusco tocando algumas notas ruins, como é de costume. Alguém bate na porta. Lula Molusco atende e vê um peixe escocês. Ele bate a porta na cara dele. Lula Molusco abre a porta de novo só para ver o mesmo peixe escocês. A névoa vermelha está vindo, o peixe diz. Depois, ele vai embora. Lula Molusco fica nervoso com isso, mas decide ignorar. Ouvimos o Bob Esponja e Patrick rindo de longe, e o Lula Molusco é interrompido novamente. Ele gritou com os dois e disse que teria um concerto aquela noite, e que precisava praticar. Os dois param e vão até a casa da Sandy. As bolhas de uma cena para outra aparecem e vemos o fim do concerto do Lula Molusco. Aí que as coisas começam a ficar bizarras. Enquanto ele tocava, alguns frames começavam a se repetir sozinhos, mas o som não saía. Nesse ponto, o som era para começar a tocar junto com a animação, então sim, não era algo normal. Quando ele parou, o som continuou novamente, como se aquela repetição nunca houvesse ocorrido. Houve um pequeno murmúrio na plateia antes de todos começarem a vaiá-lo, mas não era um buh comum de desenhos infantis. Poderia facilmente ouvir risadas maliciosas nisso. O Lula Molusco estava na tela toda e sua expressão estava visivelmente assustada. O mais esquisito é que todos tinham olhos vermelhos ou pretos hiperrealistas. A próxima cena mostra Lula Molusco voltando para casa. O clima estava com uma névoa vermelha ou neblina no fundo. A cena vai para Lula Molusco sentado na ponta da cama, parecendo muito triste. A imagem na sua janela mostrava que era noite, então não fazia muito tempo que o concerto havia terminado. Nesse momento não tinha som. Não ouvimos nada além de alguns sussurros na sala. Ele estava simplesmente sentado lá, piscando, em silêncio há quase 30 segundos, até que ele começou a chorar. Ele pôs seus tentáculos sob o rosto e chorou por volta de 1 minuto. O som de fundo lentamente crescia, era uma breve brisa de vento. A tela lentamente deu um zoom no rosto do Lula Molusco. Seu choro parecia que ficou extremamente depressivo. Depois de 30 segundos disso, a tela embaçou e começou a se mexer violentamente. O editor parou e voltou frame por frame, e o que vimos foi horrível. Era a foto de um menino morto. Estávamos horrorizados, mas continuamos assistindo, rezando para que fosse mais uma piada doentia. A tela voltou ao Lula Molusco, ainda chorando, as mãos dele no rosto e sangue saindo de seus olhos. O que soava agora era como uma tempestade na floresta. Depois de quase 20 segundos, a tela novamente embaçou e se mexeu violentamente. O editor estava hesitante em voltar a fita, assim como nós, mas todos sabíamos que tinha que fazer isso. A foto dessa vez era de uma garotinha, não muito mais velha que a da primeira criança. Seu olho... Todos estávamos apavorados. Um cara vomitou e a única mulher na sala que estava assistindo correu aterrorizada de lá. O episódio então retomou. 5 segundos depois que a segunda foto foi mostrada, todo o som parou. Lula Molusco encarava a tela como se estivesse observando o telespectador. Depois de 10 segundos, ele começou a chorar e cobrir os olhos novamente. O vento voltou e então, o som de uma risada de uma mulher. A próxima cena tinha distorções na tela e mostrou algo. Dessa vez, a foto era de um... O Steven Hillenburg, criador do Bob Esponja, chegou depois de 15 minutos. Ele estava muito confuso do porquê o chamaram ali, então o editor continuou o episódio. Depois que os 5 frames foram mostrados, todos os gritos e todo o som novamente parou. Lula Molusco estava encarando o telespectador, seu rosto inteiro na tela, por quase 3 segundos. Rapidamente tudo ficou escuro e vimos uma arma no chão. Uma voz profundamente disse: "Passa." A próxima coisa que vimos foi uma arma nas mãos do Lula Molusco. Imediatamente colocou o cano na boca e... A cena corta para a parede e mostra sangue e massa encefálica até no chão. Os últimos 5 segundos mostram uma tela preta. E foi possível ouvir a frase:
A névoa vermelha está vindo. Steven Hillenburg estava furioso com aquilo. Ele ordenou que todos explicássemos o que diabos estava acontecendo. A maioria das pessoas já haviam deixado a sala, então tivemos que apenas assistir tudo de novo. Só de pensar em assistir tudo novamente, aquilo me causou náusea e pesadelos. Eu acabei ficando, mas me arrependo de ter ficado. A única teoria que podíamos pensar era que alguém tinha invadido o estúdio e editou algum dos arquivos. A polícia foi chamada para analisar o que estava acontecendo. A análise mostrou que aquilo foi realmente editado, mas o contador de tempo da edição era de 24 segundos antes de começarmos a assistir. Houve uma investigação para saber a origem das fotos. Só se sabe que as crianças eram Lauren Miller, Roy Carl e Jacob Smith. Apesar dessa história ser considerada uma história não muito boa na comunidade de creepypastas e também, na minha opinião, ela é também uma das mais influentes da história da internet. Ela foi meio que a que popularizou esse gênero de episódio perdido. E isso chegou no ponto onde você pode pesquisar sobre alguma creepypasta, sobre qualquer série ou qualquer desenho, e eu te garanto que vai ter pelo menos uma ou duas creepypastas de episódio perdido sobre essa série ou desenho. E todas elas são terríveis e seguem a mesma fórmula. O protagonista tá lá e ele acha um episódio perdido de um desenho, e daí alguma coisa violenta acontece no desenho, algum personagem morre, e daí alguma coisa acontece na vida real com o protagonista. Geralmente ele só fica traumatizado, mas às vezes até a história implica que o desenho acaba matando o protagonista na vida real e... Tipo, eu frequentemente faço lives aqui nesse meu canal, onde eu só pego um monte de creepypasta ruim e fico lendo ao vivo, né, com os inscritos, ou escutando ao vivo, né, as narrações dessas creepypastas com os inscritos. E, cara, 90% das creepypastas que você vai ver por aí são creepypastas que seguem essa mesma fórmula. Elas são todas inspiradas nessa mesma creepypasta do Lula Molusco, que nem é boa. O gênero de creepypastas de episódios perdidos é talvez de longe o gênero mais popular de creepypastas. Não porque ele é popular no sentido de as pessoas gostarem, mas popular no sentido de existir uma quantidade enorme de creepypastas desse gênero. E algumas delas eu vou até citar aqui nesse mesmo iceberg pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Beleza. Candle Cove. Havia um fórum chamado Net Nostalgia Forum, cujo foco era discutir sobre mídias nostálgicas dos anos 70 e 80. Nele, um usuário chamado SSkyShale0 criou um tópico perguntando sobre um programa de televisão local que assistia quando criança e do qual guardava algumas vagas memórias. Assunto: Candle Cove, show infantil local? Alguém se lembra de... Cara, eu acho que esse aqui... Cara, assim, de novo... Eu vou falar de novo a mesma coisa. Eu tô com uma forte sensação que eu já vi. Não necessariamente esse vídeo, porque esse vídeo aqui ele tá um mês postado. Mas... eu não sei se isso daqui, tipo, ele pegou de algum vídeo dele próprio, fazendo meio que um corte, tá ligado? E aí vai acrescentar mais coisas, tá ligado? Porque, sei lá, tá me parecendo muito que eu já vi isso, mano. Salve, de beleza. Quer ver, ó, eu vou até mostrar aqui pra vocês aqui, ó. E isso foi no ano passado. Cadê? Quer ver? Deixa eu só ir passando aqui. Eu não sei se é esse, cara. Eu não sei se é esse aqui. Eu acho que não é esse daqui, não. Eu acho que não é esse, mas sei lá, cara. Eu tô com uma forte sensação que eu já vi isso, mano. Ó, essa do Lula Molusco aqui, ó. Claro, a maioria dos residentes não são. Ah, mas eu acho que foi desse canal que eu assisti aqui, então. Sobre essa parada do Lula Molusco. Mas é engraçado, parece que essa parte eu já vi, cara. Nossa, que estranho, mano. Mano... O programa infantil se chamava Candle... Esse do programa infantil, tanto que eu lembro dele mais ou menos, porque, tipo, é uma história de um maluco que eles faziam... Eles meio que faziam uma postagem sobre uma série, né? E aí o cara, ele tava querendo confirmar se aquilo dali não era coisa da cabeça dele ou se alguma outra pessoa assistiu. Uma parada assim que eu me lembro. E aí apareceram outras pessoas falando, não, realmente eu me lembro disso daí e tal. E daí outras pessoas acrescentavam detalhes dessa coisa que acontecia nesse show. E aí o principal que postou, ele falou, não, realmente, isso daí aconteceu e tal. E aconteceu aquela situação, aí outra pessoa apareceu, não, realmente, isso daqui, isso também aconteceu e tal. Mas quando foi ver, o negócio não existia. Era um negócio meio que...
Como é que fala? É delírio coletivo, uma parada assim, tá ligado? Tá misturando os vídeos, provavelmente. Pode ser também, porque eu tô com uma forte sensação que eu já vi esse vídeo aqui, tá ligado? Mas ele tem 1h48 agora, né? Pode ser uma versão mais estendida, então. Não sei, uma parada mais completa. Mas esse daqui eu conheço também. Todas as histórias que ele mostrou até agora eu conheço. E eu acho que é dele mesmo, inclusive, do Menino Thomas. Couve, ou Enseada da Vela. E eu devia ter 6 ou 7 anos. Eu nunca encontrei qualquer referência sobre ele. Eu acho que foi exibido em uma estação local por volta de 1971 ou 72. Eu vivia em Ironton naquela época. Eu não me lembro qual estação, mas eu me lembro que passava num horário estranho, tipo 4 da tarde. Parece muito familiar pra mim. Eu cresci fora de Ashland e tinha 9 anos de idade em 72. Candle Cove era sobre piratas. Lembro de uma marionete de pirata na boca de uma caverna conversando com uma menina. Sim, ok, então eu não sou louco. Eu me lembro do Pirata Percy. Eu meio que sempre tive medo dele. Parecia que ele era feito a partir de peças de outros bonecos, um treco de baixo orçamento. A cabeça dele parecia de uma boneca de porcelana antiga, parecia uma antiguidade que não pertencia bem naquele corpo. Eu não lembro qual estação que passava, embora eu não acho que foi na WTSF. Desculpa por ressuscitar esse tópico antigo, mas eu sei exatamente que programa você quer dizer, Skyshale. Acho que o Candle Cove foi ao ar por apenas alguns meses, 71 ou 72. Eu tinha 12 anos. Eu assisti algumas vezes com meu irmão, era no canal 58, mas sei lá de que estação era. Minha mãe deixava eu mudar pra aí depois do noticiário. Os personagens habitavam a tal Enseada da Vela. Era sobre uma menina que se imaginava ser amiga com os piratas. O navio pirata era chamado a Casca da Risada. E o pirata Percy não era um pirata muito bom, porque ele assustava com muita facilidade. Havia música de órgão tocando constantemente. Só não lembro o nome da menina. Janice, Jade, algo assim. Acho que era Janice. Obrigado, Jaren. Memórias me inundaram quando você mencionou o navio Casca da Risada e o canal 58. Me lembro que a proa do navio era um rosto sorridente de madeira com a mandíbula inferior submersa. Parecia que estava engolindo o mar e tinha aquela voz e risada terrível que lembrava aquele comediante Ed Wynn. Me lembro também o quão estranho era quando eles mudaram o modelo de madeira ou plástico do boneco para uma versão de espuma da cabeça falante. KKKK. Eu também lembro agora. Você se lembra dessa parte? Você tem que ir para dentro. Nossa, eu tive um calafrio lendo isso. Sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia ao Pirata Percy, quando havia um lugar assustador que ele tinha que ir, como uma caverna ou um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto do navio em cada pausa da frase. Você tem que ir pra dentro. Com seus 2 olhos tortos e aquela espuma vagabunda e a linha de pesca que abria e fechava a mandíbula do navio. Era um programa bem podre e sem orçamento mesmo. Vocês lembram do vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode acima de dentes altos e estreitos. Eu sinceramente pensei que o vilão fosse o Percy, o pirata. Eu tinha uns 5 anos quando esse programa foi pro ar. E dava pesadelos. Aquele não era o vilão, o boneco bigode. Esse era o ajudante do vilão, Horace, o horrível. Ele tinha um monóculo também, em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim, era outra marionete. Ladrão de peles. Eu não acredito que deixava a gente assistir aquilo na época. Meu Deus, o Ladrão de Peles. Que tipo de programa infantil a gente assistia? Eu realmente não conseguia olhar pra tela quando o Ladrão de Peles aparecia. Ele simplesmente descia do nada em suas cordas de marionete. Era um esqueleto sujo vestindo uma cartola marrom e capa. E ele tinha uns olhos de vidro que eram grandes demais pro crânio. Deus do céu. A cartola e a capa dele não eram costuradas de forma meio estranha? Aquilo era pra ser pele de crianças? Sim, eu acho que sim. Lembro que a boca dele não abria e fechava. Seu queixo simplesmente movia para frente e para trás. Me lembro da menininha perguntando: por que sua boca se move desse jeito? E o Ladrão de Peles não olhou para a menina, mas sim para a câmera e disse: para moer a sua pele. Estou tão aliviado que outras pessoas se lembram desse programa terrível. Eu costumava ter essa lembrança terrível, um pesadelo que eu tinha. Quando a música da abertura acabava, a tela do programa ficava preta e todos os personagens estavam lá, mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um dos seus rostos. E eles ficavam apenas gritando, e os fantoches e marionetes se contorcendo em espasmos e apenas gritando, gritando. A menina ficava gemendo e chorando como se estivesse passando por isso durante horas. Acordei muitas vezes desse pesadelo, eu costumava molhar a cama quando eu o tinha. Eu não acho que era um sonho. Eu me lembro disso. Eu me lembro que isso foi um episódio. Não é possível. Não havia história ou qualquer coisa. Tipo, literalmente eles ficavam lá chorando e gritando o programa todo. Talvez eu esteja fabricando a memória só porque você contou isso. Mas eu juro por Deus que eu me lembro de ver o que você descreveu. Eles só gritavam.
Sim, a menininha, Mas- Janice. Eu me lembro de vê-la tremer. E o ladrão de peles gritando, através dos dentes rangendo. A mandíbula dele se movendo tanto que achei que ia soltar dos fios. Desliguei a TV na hora. E foi a última vez que eu assisti. Corri pra contar pro meu irmão e nós não tivemos coragem de assistir o programa de novo. Pô, louco. Sinistro. Visitei hoje a minha mãe na casa de repouso. Perguntei a ela sobre quando eu era pequeno, no início dos anos 70, quando eu tinha 8 ou 9 anos, e ela lembrava de um programa infantil chamado Candle Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrava disso, e ela disse: eu costumava pensar como era estranho. Você dizia: eu vou assistir Candle Cove agora, mãe. Então você ligava a TV no canal qualquer que só tinha estática e chiados vazios, e começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com seu programinha sobre piratas. Caraca, sinistro. Essa É um delírio coletivo. Foi um delírio coletivo, como pensei. história é considerada uma das mais influentes da história das creepypastas. E eu pessoalmente gosto dela bastante também. Apesar dela ser bem curtinha e não ter tantos elementos de terror assim, mas eu acho que também isso faz parte do que faz ela ser boa. O fato dela ser contada em formato de postagem de fórum é uma coisa muito única, ainda mais pra 2009, que foi quando ela foi escrita. E um fato curioso é que o criador dessa creepypasta é o mesmo cara que criou o canal Local 58, que é considerado o primeiro canal de analog horror da internet. Então esse cara não apenas revolucionou as creepypastas com a história da Candle Cove, que foi uma das mais influentes e inspirou várias que vieram depois, como também o cara, ele simplesmente criou o gênero de analog horror. Ah, e eu Legal. também queria agradecer o Xarope, o Sigma e o Zod por terem me ajudado com a narração dessa parte do vídeo. Valeu. Camada 2. Pô, da camada 1 aqui, eu lembro de todos aqui. Vamos ver se isso daqui tem algo diferente. Mario.RPG. Eu me encontrei pessoalmente com Mary E no verão de 2007. Tinha combinado com Terrence, seu marido, há 15 anos, de vê-la para uma entrevista. Mary inicialmente havia aceitado, já que eu não era um jornalista, mas sim um escritor amador coletando informações para alguns trabalhos de faculdade e, de acordo com um plano, algumas peças da ficção. Marcamos a entrevista para um final de semana quando eu estava em Chicago. Mas no último momento, Mary mudou de ideia e se trancou no quarto do casal, recusando-se a me encontrar. Durante meia hora, fiquei acompanhado com Terrence do lado de fora, escutando e tomando notas enquanto ele tentava, inutilmente, acalmar sua mulher. As coisas que Mary dizia faziam pouco sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Embora eu não pudesse vê-la, eu podia saber a partir de sua voz que ela estava chorando, e muitas de suas objeções para conversar comigo estavam centradas em uma diatribe incoerente em seus sonhos ou pesadelos. Em 2005, quando eu estava no segundo ano, Smile.jpg me chamou a atenção pelo meu interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada do que é referido como Smile.dog, como ficou a reputação do Smile.jpg. O que despertou o meu interesse, além dos óbvios elementos macabros da cyberlenda e a minha tendência para essas coisas, era a pura falta de informação, já que, normalmente, as pessoas não acreditam que isso exista e que não passam de um boato. É única porque, apesar dos fenômenos inteiros centrarem em um arquivo de imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente, é uma daquelas fotos manipuladas que aparecem com maior frequência em sites como o Image Board 4chan. Suspeita-se que esses sejam falsos, porque eles não têm o efeito que o Smile.jpg verdadeiro teria, ou seja, epilepsia do lobo temporal e ansiedade aguda. Essas reações no espectador é um dos motivos para a fantasmagória do Smile.jpg ser vista como desdém, uma vez que isso seja absurdo, embora a depender de quem você perguntar, a relutância em reconhecer a existência do Smile.jpg possa envolver medo, não descrença. Nem o Smile.jpg, nem Smile.dog é mencionado em qualquer lugar na Wikipédia, e qualquer tentativa de criar uma página referente ao Smile.jpg seja sumariamente excluída por um dos muitos administradores da enciclopédia. Encontros com Smile.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary E não é única. Existem rumores não confirmados do Smile.jpg aparecendo nos primeiros dias em grupos de discussões e até mesmo num conto persistente que, em 2002, um hacker inundou o fórum de humor e sátira Something Awful com imagens do Smile.dog, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em epilepsia. Em meados dos anos 90,
Smile JPEG circulou em um grupo de discussões como um anexo de e-mail corrente, cujo assunto ou título era "Sorria, Deus ama você". Mas apesar da enorme exposição que golpes publicitários geraram, poucas pessoas confessam ter qualquer experiência e nenhum vestígio de arquivos ou links foi descoberto. Aqueles que afirmaram terem visto o Smile JPEG inúmeras vezes davam a desculpa de estarem ocupados demais para salvar uma cópia da imagem. No entanto, todas as supostas vítimas ofereceram a mesma descrição da foto. Uma criatura canina, geralmente descrita como um husky siberiano, iluminado pelo flash da câmera, em uma sala escura. O único detalhe visível no fundo é uma mão humana se estendendo na escuridão perto do lado esquerdo. A mão está vazia, mas geralmente descrita como acenando. Naturalmente, a maior atenção é dada ao cachorro ou criatura canina, como algumas vítimas estão mais certas de terem visto. O focinho da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando 2 fileiras de dentes brancos, fortes e de aparência humana. Esta não é, naturalmente, uma descrição dada imediatamente após ver a imagem, mas uma recordação das vítimas que alegam ter visto a imagem infinitamente em sua mente. E resultavam em pesadelos nítidos e perturbadores. Estes podem ser tratados com medicamentos. Mary E., eu supus, não estava usando medicamentos. Por um tempo, nada aconteceu, e eu finalmente esqueci sobre minhas buscas. No entanto, Mary entrou em contato comigo por e-mail no começo de março de 2008. O e-mail dizia o seguinte: assunto: entrevista do último verão. Querido Sr. L., estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação, no entanto, espero que me perdoe. Na época, eu estava com medo. Veja, por 15 anos, eu sou assombrada pelo Smile JPEG. O Smile Dog vem a mim todas as noites, em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma qualidade inefável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que os torna completamente diferente de qualquer sonho nítido que eu já tive. Eu não posso me mover e não posso falar. Eu só posso olhar para frente, e a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando e vejo o Smile Dog. Ele fala para mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Eu poderia mostrá-lo para o Terrence, mas a ideia me repugnava. Então, eu não fiz nada por 15 anos, embora mantivesse o disquete escondido entre minhas coisas. Todas as noites, durante 15 anos, Smile Dog veio para mim em meus sonhos e pediu para eu espalhar a palavra. Muitos dos meus colegas, vítimas do board BBS, onde encontrei Smile JPEG pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi que alguns deles cometeram outros permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São esses com quem eu me preocupo mais. Eu espero sinceramente que você me perdoe, Sr. L. Mas no verão passado, quando você contatou a mim e meu marido, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar o disquete. Eu não me preocupava se o Smile Dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém que eu não conhecia. E pensei que eu não me sentiria culpada quando você levasse o disquete como parte de sua pesquisa e selasse seu destino. Mas antes que você chegasse, eu compreendi o que estava fazendo. Estava planejando arruinar a sua vida. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhada, Sr. L. E espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar Smile Dog. Você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu, mais depravado. Alguém que não hesitará em seguir as ordens de Smile Dog. Pare enquanto ainda há tempo. Sinceramente, Mary E. Mais tarde, naquele mesmo mês, Terrence me informou que sua esposa havia se matado. O homem pediu desesperadamente que eu ouvisse o aviso de sua mulher. Ele me contou que encontrou esse disquete e o queimou até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. O que mais me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha tomou a forma de algum animal. Admito que me faltaram palavras. No começo achei que o casal talvez estivesse fazendo algum tipo de piada comigo, mas uma rápida olhada nos obituários dos jornais de Chicago me provou que era verdade. Mary E. estava morta. Então decidi não perseguir mais o Smile.dog, mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Quase um ano depois de meu encontro com Mary E., eu recebo outro e-mail. Assunto: Smile.
Olá, encontrei seu e-mail num fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smile.dog. Eu já ouvi, e não é tão assustador como todos dizem. Eu vou lhe enviando em anexo. Estou apenas espalhando a palavra. A última frase me congelou até os ossos. Pensei em baixá-lo por um tempo. Provavelmente era uma farsa, imaginei. E mesmo que não fosse, nunca fiquei totalmente convencido dos poderes peculiares do Smile JPEG. O relato da Mary E me abalou sim, mas ela provavelmente era mentalmente instável de qualquer maneira. Será? Afinal, como uma simples imagem poderia fazer o que Smile JPEG supostamente era capaz? Que tipo de criatura seria essa? Capaz de quebrar uma mente usando apenas o poder dos olhos? E se tais coisas eram patentemente absurdas, por que essa lenda existia então? Se eu baixasse a imagem, se eu a olhasse, e se Mary estivesse certa, se o Smile Dog viesse até mim em meus sonhos me exigindo espalhar a palavra, o que eu faria? Viveria minha vida como Mary viveu a dela? Lutando contra o desejo de ceder até morrer? Ou simplesmente espalharia a palavra? A quem eu iria prejudicar em troca? Se eu prosseguisse com minha intenção anterior de escrever um pequeno artigo sobre o Smile JPEG, decidi... Kaique Black já ouviu a creepypasta do palhaço que se esconde... Eu poderia anexá-lo como evidência. Você E qualquer um que cancela. lesse o artigo, qualquer um que se interessasse seria afetado. E mesmo assumindo que o Smile JPEG anexado ao e-mail fosse genuíno, será que eu seria leviano o suficiente para me salvar daquela maneira? Será que eu poderia espalhar a palavra? Palhaço mesmo. Sim, eu poderia. Por isso que eu estou ali mostrando agora. Ô, louco. Cara, essa daqui deve ser tipo a minha segunda ou terceira creepypasta favorita, cara. Mano, mesmo ela não sendo a minha favorita pessoalmente, ela é a que mais me assusta. E eu sei que tem gente que, tipo, vê essa história ou essa imagem e não acha tão assustador, mas eu acho muito assustador, cara. Eu gosto muito dessa história. Tipo, eu sei que talvez seria um pouco parcial, né? Porque o protagonista é um cara que tá escrevendo um artigo sobre uma lenda misteriosa da internet antiga. E eu sou um cara que faz isso pro meu canal no YouTube, então isso é algo que apela pra mim pessoalmente. Mas, de qualquer maneira, cara, essa história é muito boa, cara. Eu gosto muito dela. E outra coisa, cara, que eu gosto dessa história é que ela brinca com a possibilidade de existirem versões fake do Smile JPEG. Então, isso meio que encoraja as pessoas a criarem sua própria versão da imagem e divulgar ela online. Então, você vai ver, se você pesquisar sobre essa história, você vai ver inúmeras versões dessa imagem, cara. E daí você fica naquilo assim, tipo, pô, será que alguma dessas é a original? A versão considerada a clássica, a versão clássica da imagem dessa história, é essa daqui, que eu acho muito assustadora, eu gosto muito dessa imagem. Daí tem essa versão aqui, que na verdade, essa imagem, essa vermelha aí, ela precede a história, e eu acho ela terrível, cara. Essa imagem, ela parece tipo... Ela parece um vômito de Photoshop, assim, com muitos filtros, sei lá. Parece que ela tá tentando demais pra ser assustadora, tá ligado? Daí tem essa versão aqui, que eu tinha muito medo quando era criança, e talvez eu ache mais assustadora que a original. E também, essa versão, ela é mais precisa a descrição original na história, né? Porque realmente parece um husky siberiano iluminado por um flash de câmera. Então, essa versão aí deve ser a minha favorita, na verdade, da imagem. Cara, essa história é muito foda. Nossa, eu espero que deu vocês muito tenham gostado errado dessa história aqui tanto o quanto eu, negócio porque... O vídeo dele. Sei lá, eu gosto muito do Smile Dog. Deve ser tipo a minha terceira creepypasta favorita mesmo, cara. Ou a segunda, não sei. Atrasou aqui o vídeo dele, pelo visto. Turma da Mônica, o fim. Ai, ai. Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos e estava sozinho em casa. Como qualquer criança, eu tinha receio de ficar naquela solidão, especialmente em dias chuvosos. Os sons brincavam com meus ouvidos e, sentindo-me desamparado e vulnerável, enxergava sombras em cada canto, exatamente como qualquer outra criança faria quando privada de companhia adulta em um local escuro. Meus pais haviam saído para jantar e decidiram que eu já era suficientemente crescido para ficar sozinho. Eu sabia que não retornariam por algumas horas, pelo menos. Determinado a provar que eu era maduro o suficiente para ficar em casa sem supervisão, decidi assistir ao Cartoon Network, na esperança de que os desenhos acalmassem meus nervos. Contudo, o sinal estava sendo prejudicado pela chuva. Embora ele tenha voltado parcialmente, a imagem na tela oscilava entre estática e cenas congeladas enquanto o som seguia tocando, até que a Turma da Mônica começou a ser transmitida, um dos meus desenhos favoritos. A abertura tocou entre uma chuva de estática e distorções cromáticas, até que o nome do episódio surgiu: O Fim. Não me recordava de ter assistido a um episódio com aquele título, e fiquei frustrado por não poder apreciá-lo adequadamente devido à chuva.
Quando o episódio começou a ser exibido, reconheci uma das cenas. Era aquele em que o Cebolinha e o Cascão utilizavam ketchup para fingir que estavam mortos. Os dois estavam provocando a Mônica como sempre faziam, mas a cena com a reação dela pulou algumas vezes e congelou, deixando marcas borradas na tela da televisão. O som continuou a tocar, porém era impossível compreender qualquer palavra que a Mônica dizia. Inclinei-me no sofá, esforçando-me para captar melhor o áudio, quando uma explosão de estática irrompeu em volume máximo como um grito. O som da estática e do trovão causado pela chuva lá fora se mesclaram em um só. O episódio progrediu, apresentando alguns defeitos na imagem, mas sem travar tanto. O barulho da estática enviava um calafrio estranho por todo o meu corpo, como se estivesse sendo observado por algo. Algo que espreitava de um canto invisível. O Cebolinha e o Cascão brincavam com a Mônica, chamando-a de gorducha e dentuça, como de costume. Mas Normal. o som parecia distorcido e entrecortado. Nunca vou ter certeza se foi exatamente isso que eu vi, mas em um momento fatídico em que o som rachou, por assim dizer, consegui vagamente escutar o Cascão, ou pelo menos uma voz muito parecida com a dele, dizer: "Sua puta". O áudio simplesmente deslizou pela minha audição, como se estivesse em uma camada abaixo do som normal. Além disso, a expressão de Mônica não era mais a mesma de sempre. Agora ela parecia assustada, e por trás da voz dela, que por sinal estava bastante distorcida, pude ouvir o choro de uma criança, escondido na estática, como se estivesse vindo atrás de mim. Olhei para as paredes ao meu redor várias vezes, apenas para encontrá-las vazias. Os traços do desenho pareciam diferentes, com uma paleta de cores estranha que alternava entre o opaco e o saturado, o que causava um leve desconforto nos meus olhos. Eu não sabia ao certo se era devido à estática ou não. Às vezes as cores não se encaixavam perfeitamente nas linhas do desenho. Enfim, como de costume, após uma perseguição, Mônica levantou seu coelhinho em direção ao Cebolinha, mas dessa vez ele o pegou no ar antes de ser atingido. Após isso, uma expressão doentia e febre tomou conta do rosto do Cebolinha. Algo estranho para um personagem de desenho animado. Ele segurou a cabeça do coelho e, em um movimento lento e pesado, a arrancou. Gotas de sangue escorreram do corte no pescoço. O coelho de pelúcia parecia me encarar com seus olhos vazios e sem vida, enquanto a estática ao fundo dava a sensação de que chovia dentro da minha casa. A escuridão dos cômodos ao redor parecia querer invadir a minha pequena sala. Algo na expressão da Mônica parecia completamente errado. Havia um desespero sufocante em seu rosto, mas a voz da dubladora continuava doce e amável como sempre. Uma voz familiar, exceto pelo choro persistente que, em um momento, se transformou em gritos. Mônica pegou uma pedra e acertou em cheio na cabeça do Cebolinha. Eita, o som poxa. foi um baque surdo, não parecendo o som vindo da animação. A cabeça do Cebolinha se dividiu em duas partes, revelando carne maciça e sangue realista por breves instantes. Esfreguei meus olhos sem ter certeza se o que tinha presenciado era real. Não sabia se aquela cena mal feita era intencional, como se fosse uma foto recortada e fundida com a animação, ou se a culpa era novamente da estática. Cascão parecia horrorizado, com respingos de sangue em seu rosto. Nesse momento, a imagem pulou e piorou cada vez mais. Por apenas alguns frames, Cascão apareceu mergulhado em sangue, com os braços abertos e os olhos fechados. Ô louco, meu. Mônica abriu um sorriso diabólico lentamente, e seus olhos moviam-se de forma desnatural e até distorcida. Em seguida, Cebolinha e Cascão foram mostrados no chão, com suas cabeças abertas, expondo nervos e músculos, como se fosse uma imagem de acidente sobreposta na animação. Por baixo, ainda era possível ver o desenho original com ketchup nas cabeças. Não me lembro de ter gritado, mas as lágrimas embaçaram minha visão. Tentei me levantar e alcançar o controle remoto, mas um grito emergiu da estática e surgiu uma imagem de Mônica com as órbitas dos olhos vazias, bem no centro da tela. Eu desejava fechar os olhos, mas não conseguia. O episódio corta para uma tela preta, e Cebolinha, Cascão, Magali e Franjinha aparecem, todos olhando para mim. No entanto, algo parece estar errado. Era como se estivessem encarando cadáveres. Sansão reaparece e gotas de sangue escorrem, parecendo real, enquanto o barulho da estática se torna ensurdecedor. Nesse momento, a luz se apaga repentinamente. Fico imóvel na escuridão por um tempo que parece interminável,
Não me atrevo a mover um músculo até ouvir meus pais chegando de carro pelo portão da frente. Cê é louco. Não tenho coragem de contar a eles o que acabei de presenciar. Ficamos sem luz durante a noite inteira. E no dia seguinte, acordei com minha mãe brigando comigo por causa de uma mancha vermelha no tapete. Essa experiência jamais sairá da minha memória. Nossa. Essa é a primeira creepypasta brasileira do Iceberg. E é também a pior até agora, e um exemplo de uma das várias que foram inspiradas pela creepypasta do churrascamento do Lula Molusco. Caralho. Enfim, se você leu uma dessas creepypastas de episódio perdido, você já leu todas elas. A única coisa que faz essa da Turma da Mônica especial é que ela tem um dos momentos mais não intencionalmente engraçados que eu já vi de todas as creepypastas. Sua puta! Você viu mais pra fazer o rir, né? O real, mano. A lombada. Todos os dias, enquanto eu assistia televisão até tarde da noite com a minha irmã caçula, víamos comercial do famoso Dolinho, mascote do refrigerante Dolly. Como sempre, brincando com algumas crianças e cantando uma musiquinha que fala sobre seu produto, como sendo o melhor. Por si só, o Dolinho já não é algo muito encantador. É como um palhaço. À noite dá a impressão que vai te atacar vivo, comer seu corpo e levar sua alma pro inferno. Ô, louco, Esse meu. pensamento que aumentava mais por eu ter ouvido alguém dizer que o dono da Dolly tinha feito um pacto com o mal para que seu refrigerante virasse um sucesso independente da qualidade. Eu não duvido disso não, bicho. Pior que eu não duvido disso. A gente sabe que todo sucesso depende de pacto com espíritos, sejam bons ou maus. Deixa eu fazer um pacto ali rapidinho, gente. Pelo jeito funcionou, porque, fala sério, Dolly melhor que Coca-Cola? Nunca será. Nunca. Geralmente o comercial me dá um ataque repentino, levando as minhas mãos automaticamente ao botão de trocar de canal do aparelho da antena. Eu não sei explicar como, mas numa noite, eu vi o comercial demorando Esse é do comercial, não é isso? Do comercial que aparece ser onde? Balanço Geral? Eu não sei se é da Record, se é do SBT. Eu sei que aparece um negócio meio esquisito aqui. Eu já ouvi falar desse do Dolinho também. mais que o normal, com os olhos do Dolinho me fitando o tempo todo. A minha irmã, que estava mexendo em seu notebook, não viu nada. Aquela noite, eu não consegui dormir, ainda imaginando aqueles olhos me olhando enquanto eu estava na cama. No outro dia, aconteceu de novo. Mas dessa vez eu percebi que os olhos do Dolinho estavam em um canto da tela. E quando passou o comercial do refrigerante, eles foram então para o meio, como na noite anterior, me olhando, impedindo de dormir mais uma vez. Ô, louco, meu. 2 dias depois, resolvi apagar umas músicas do celular e abrir espaço para gravar a tela da TV. Gravei vários intervalos e nada aconteceu de estranho por 2 noites. Na terceira noite, eu consegui capturar o comercial bizarro do mascote do refrigerante Dolly. Eu não olhei pra TV, pois sabia que se olhasse como das outras 2 vezes, não conseguiria dormir, pois aqueles olhos estariam me vigiando. O problema é que, ao salvar o vídeo, o meu celular, que não é muito bom, desligou sozinho e eu perdi a gravação. Essa noite, a minha irmã viu a vinheta direto pela tela da TV, e ela então ficou até a outra semana sem dormir direito, alegando que o Dolinho estava debaixo da cama dela e conseguia ver os olhos dele ao olhar ali. Até eu fiquei tendo pesadelos na semana toda. Nós nunca mais vimos essa vinheta estranha. Dias depois, o meu pai comprou uma garrafa de Dolly Guaraná. Eu e a minha irmã não tomamos de jeito nenhum. Os demais tomaram. Coincidência ou não, todos foram para o hospital, menos eu. Ó, gasosa. Eles ainda estão lá. Eu não sei quando terão alta. Estamos minha irmã e eu morando com minha avó por enquanto. Lá ela não assiste TV de noite e nem toma refrigerante. É um refúgio para nós dois. Perguntei para os meus colegas e os da minha irmã se alguém mais viu a tal transmissão naquelas noites. Alguns falaram que não. E uns 3 preferem não falar sobre o assunto. Ah, o negócio aí, ó. Ali. Mas essa música é diabólica, mano. Fica na cabeça mesmo essa merda. Cruz credo. Olha lá, mano. O zóio lá. Cê é louco. Cruzes.
Caralho. Olhos cortados no pente, pois é. Ó. Olá, boa noite. Hoje o dólar caiu 0,85%. Mano, eu acho que esse é um daqueles casos onde a creepypasta não é nada de especial e é até meio zoada. Porém, eu gosto muito do vídeo que é associado com ela, cara. Esse vídeo do comercial do Dolinho, que é associado com essa creepypasta, foi postado em 2013 com um título genérico por um canal que só tem esse upload, cara. É um vídeo muito obscuro, mas ele tá lá anexado no site de creepypasta. E eu acho esse vídeo muito bom, cara. Eu me lembro, talvez, sei lá, talvez tenha gente que não sabe o que eu tô falando, que vai achar que eu tô maluco dizendo isso, mas eu tinha muito medo disso quando eu era criança, cara. A primeira vez que eu vi essa creepypasta, eu vi no canal do Tyrant, o Tyrant Gamer, uma lenda das creepypastas do YouTube brasileiro, né? E eu assisti esse vídeo quando eu era criança, cara, e, mano, eu tinha problema dormindo por causa do Dolinho, cara. Eu não lembro, especialmente por causa desse vídeo, cara, dessa creepypasta. Então, sei lá, eu acho que eu sou parcial, porque eu tenho uma conexão, talvez, pessoal com essa creepypasta. De novo, eu acho que a creepypasta em si não é nada muito especial, porém o vídeo, cara, é muito bom, é muito bem editado e realmente parece algo verídico, cara. Eu acho que essa coisa... eu acho que funciona também porque foi passado ali naquele vídeo numa televisão antiga, né? Então dá aquela sensação de que aquilo tá acontecendo de verdade. Tá ligado? Não que não pudesse passar numa televisão mais atual, mas quando passa numa TV mais antiga, apesar de ser uma edição, mas dá um certo ar de veracidade que aquilo dali tá acontecendo mesmo, tá ligado? Então, assim, ficou muito bom essa parte também do comercial, de fato, tá ligado? Do comercial ficou muito bom, realmente. Coisa do vídeo e dessa creepypasta é uma das coisas que evidencia o fato de, às vezes, a história em si não precisa ser original ou muito boa, mas a forma como você conta essa história é o que importa. Essa história do Dolinho é uma porcaria de forma isolada. Mas quando você adiciona esse vídeo, que dá esse contexto à história, quase como se fosse uma evidência para os eventos dessa história, cara. Sim. Cara, isso é algo que completamente transforma a qualidade dessa história, dessa creepypasta. E de novo, eu sei que deve ter gente que não achou isso nada impressionante ou nada assustador. E até acha engraçado pra caralho esse vídeo, mas... sei lá, eu gosto, eu acho... Não, assustador realmente não é, porque, pô, aqueles olhos ali, mano, fala sério, tá ligado? Se o cara tivesse pelo menos tido o trabalho de colocar uns olhos assim um pouquinho mais assustadores, apesar de que aquele dali eram os olhos do Dolinho e tal, mas... enfim, se fosse uma parada um pouco mais assustadora ali nessa parte dos olhos, talvez, né? Mas realmente é bem simplesinho até, se parar pra pensar, mas é bom. Não é porque é assim porque não é que é ruim, foi até bom de fato, porque associou com a história, mas... acho legal e... é isso. Camada 3, vamos lá, até agora tô de boa. Águas profundas, vamos lá. Então, San Andreas, Black Edition. Olá. Sem dar mais detalhes, começo meu relato sobre o jogo Grand Theft Auto San Andreas, de um ponto de vista diferente que, obviamente, me deixou chocado, por assim dizer. Tudo começou quando eu fui no apartamento do meu irmão mais velho, Francisco, que atualmente é policial, tem 26 anos de idade. Bom, aconteceu quando eu tinha 13 anos. Eu era muito fanático pela saga GTA. O meu irmão, quando tinha 23 anos, era estudante universitário, era um pouco drogado e tinha um amigo emo. Ocorreu que fiquei sabendo que meu irmão conseguiu dos Estados Unidos um jogo chamado Grand Theft Auto San Andreas Black Edition. Fui em seu apartamento e pedi o jogo emprestado. Meu irmão estava calado com seu amigo, o emo, não sei porquê, mas ignorei. Algo devia estar acontecendo com esse emo, então fiz um gesto de desgosto e saí. Quando ia para minha casa, estava observando a capa do jogo. Era 100% original, mas o estranho é que não dizia Rockstar Games, e sim Activision, as letras em cores cinza e amarelo. Lembrei que Activision era a empresa rival de Rockstar, e que Rockstar suspendeu o anúncio de True Crime, um dos jogos da Activision. Eu pensei que eles levaram a mal, mas vi que eles dedicaram uma expansão ao San Andreas. Quando cheguei em casa, comecei a jogar o jogo. A introdução era sobre o CJ limpando uma foice no campo, o que era estranho porque CJ sempre matava a gente, mas o que me chamou a atenção foi a arma. Ou seja, novas armas? Esperava que sim. Quando iniciei o jogo, começou de forma normal, mas foi estranho ver que na cena de início aparecem Switch, Big Smoke e Candle usando cocaína em casa.
Mas na cozinha da casa de CJ, estava Ryder pendurado por um gancho atrás de sua nuca, pendurado como um carneiro. Ô, louco. Sweet disse, iremos por ela, e Kendall começou a gritar e saltar. Smoke estava sem seus óculos e permanecia calado vendo Kendall. Sweet olha com desprezo para Kendall e parece que a estrangula ou mete algo em seu pescoço. Não lembro bem. Sweet tem uma expressão muito grotesca com olhos azuis, como saídos de uma caricatura. Sweet e Smoke entraram no quarto de CJ, levantaram o colchão e encontraram um vibrador vermelho com marcas de Sweet meteu o vibrador na boca de Smoke, o empurrou profundamente. Ele começou a vibrar e pode-se ver que Smoke estava chorando e tremendo sua gordura. Eu fiquei com uma expressão de what the fuck? Quem merda é essa? E vi que Sweet engasgou Big Smoke com um vibrador e o acertou no pescoço com um martelo de carpinteiro para afundar mais o vibrador e Big Smoke morreu. Corai? Por Deus, foi horrível porque não era da qualidade do jogo anterior, sendo um pouco mais realista. Porra. Sweet olhou para a tela e perguntou: O maluco engoliu tudo, mano. Que merda, hein? Que merda está olhando, escroto? Me assustei tanto que pensei que ele disse aquilo diretamente para mim e tapei o rosco. Não queria mais ver esse jogo. Minimizei e quando entrei no painel de controle para desinstalá-lo, escutei um grito vindo do jogo. Subi o jogo novamente e vi Kendall na cozinha com os olhos furados e com as mãos quebradas. Caralho, isso foi espantoso. Sweet gritava cada vez mais alto, até que se calou e disse CJ e saiu de sua casa. Dessa vez tinha que usar Sweet. Vi que sua vida estava muito baixa e para tudo, ele atirou em um dos membros de Grove Street, um tiro no rosto e seu olho direito saiu voando. Me assustei e quando tentei sair de lá, Sweet não se movia. Ele se ajoelhou e murmurou algo como: o pão de Satanás vos perdoará. Eu senti como se estivesse preso a algo. Então, quando usei o carro de Sweet, me obriguei a acelerar a 120 km por hora, porque senão sairia do banco de trás a mãe morta de CJ e ela arrancava os olhos de Sweet. Perdi 2 vezes nessa parte e, espantadíssimo com essa cena de terror, acelerei com tudo. E no centro de Vinewood, encontrei CJ comendo a cabeça do policial Tenpenny, com os olhos amarelos e as pupilas negras. Desliguei o computador e não soube o que fazer. Passaram 3 anos depois disso, e vim pedir a esse site que me deem conselhos de como superar esse terrível pesadelo. Às vezes tenho pesadelo com isso. Eu lamento ter jogado. Black 19 mandou R$1. Lembro de uma creepypasta de um negão que corria atrás de você pelado com uma anaconda entre as pernas. Aí lembrei que na verdade era o Alexandre no camarim da balada gay. É comédia, gente, é comédia. O Kaique, ele tá com patati e patatá enfiado no... Olha a língua. Mas eu era apenas um pirralho idiota. Ai. Eu não tenho nada a comentar. Na última década e meia, tornou-se infinitamente mais fácil obter exatamente o que você procura com apenas alguns toques no teclado. A internet revolucionou a realidade, colocando um oceano de informações a um clique de distância, a ponto de ser difícil imaginar como era a vida antes dela. Mas uma geração atrás, quando termos como streaming e torrent só faziam sentido em conversas sobre água, as pessoas se reuniam pessoalmente naquilo que era chamado de swap parties. Jogos e programas circulavam em disquetes, meticulosamente rotulados à mão com caneta permanente. É claro que a maioria desses encontros consistia em grupos trocando jogos populares, como King's Quest ou Maniac Mansion. No entanto, alguns poucos programadores talentosos conseguiam criar seus próprios jogos para compartilhar nesses círculos. E quando o faziam, o jogo só era repassado adiante se fosse divertido e suficientemente original. Esses títulos caseiros ganhavam status de artefatos raros, cobiçados por colecionadores em todo o país. O jogo Lua Pálida, entretanto, nunca havia saído da região da Baía de São Francisco. Todas as cópias conhecidas estavam concentradas ali, assim como os computadores capazes de executá-lo. Isso porque seu criador distribuiu apenas um punhado de cópias e, deliberadamente ou não, manteve o jogo restrito àquela área. O jogo se tratava de uma espécie de aventura de texto, criada justamente quando esse gênero começava a sair de moda. Ao iniciá-lo, o jogador se deparava com uma tela quase vazia, exceto pelo seguinte texto:
Você está em uma sala escura. A luz do luar brilha pela tela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando. Assim começava a experiência que um escritor certa vez descreveu como enigmática, sem sentido e totalmente injogável. Embora o jogo aceitasse apenas comandos básicos como pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta e ir ao leste, já na segunda fase, a frustração já começava. Se o jogador escolhesse qualquer direção que não fosse norte, a tela do computador simplesmente congelava, forçando-o a reiniciar o computador. Vixe. As fases seguintes eram ainda mais exasperantes. Repetiam a mesma estrutura minimalista, limitando-se a opções de movimento, enquanto comandos tradicionais de aventura textual se mostravam inúteis. O comando usar ouro resultava em não aqui. O comando usar pá exibia não agora. E o comando usar corda simplesmente informava você já usou isso. A maioria dos jogadores desistiam após algumas tentativas, indignados com a necessidade constante de reinicializar a máquina e taxando a experiência como uma interface mal programada. Porém, há uma verdade imutável no mundo da informática, em qualquer época. Sempre existirão pessoas com tempo livre de sobra. Foi assim que Michael Nevins, um jovem obstinado, decidiu investigar se havia mais em Lua Pálida do que se aparentava. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e incontáveis reinicializações, ele finalmente conseguiu desbloquear uma mensagem inédita. Lua Pálida sorria abertamente. Não há caminhos. Lua Pálida sorria abertamente. O chão é macio. Lua Pálida sorria abertamente. Aqui. Comando. Quase 1 hora depois, Nevins descobriu a combinação exata. Cavar buraco, descartar ouro e tampar buraco. A tela, então, exibia a seguinte mensagem. Parabéns! 40.24248 121.4434. O jogo, então, acabava. Nevins deduziu que os números representavam coordenadas geográficas, que apontavam para um local na densa floresta próxima ao Parque Vulcânico Lassen. Armado com um mapa, uma bússola e uma pá, essa última levada mais por instinto do que por certeza, ele partiu no dia seguinte. Para seu espanto, cada curva do trajeto correspondia fielmente aos caminhos e os comandos do jogo. Quando finalmente alcançou o destino, seus olhos fixaram-se em um montículo de terra recentemente revolvida. Ao cavar, seu coração gelou. Seus esforços revelaram a cabeça em decomposição de uma menina loira. Em choque, Nevins acionou as autoridades. A vítima foi identificada como Karen Paulsen, de 11 anos, desaparecida há 1 ano e meio em San Diego. Ô louco, meu. Apesar das investigações, o programador de Lua Pálida jamais foi encontrado. Todas as pistas levavam a becos sem saída. Colecionadores chegaram a oferecer mais de $6.000 por uma cópia do jogo. Vixe. Quanto a Karen, o resto de seu corpo nunca foi encontrado. Meu Deus. Caraca, bicho. Essa deve ser uma das minhas creepypastas favoritas. E é também uma das mais conhecidas da internet. Sinistro. Ela foi escrita em 2011 por um cara chamado Mikhail Honorides, do fórum Something Awful. E assim, eu não tenho muito ao que falar sobre essa história, eu só decidi colocar ela aqui nesse vídeo porque eu sinto que todas as creepypastas dessa camada são bem ruins, então eu inseri ela ali só pra não ficar, sabe, tipo 3 creepypastas ruins logo em seguida. Então tá. Nem parece creepypasta, história boa. Essa achei boa mesmo, mano. Até porque, tipo assim, pô, se passou numa época que a internet era uma parada que, pô, mano, era poucas pessoas que tinham. Poucas pessoas tinham computador, mano. Eu era uma das pessoas mesmo que não tinha computador. Meu primeiro curso de informática foi quando eu tinha 14 anos, foi lá para o ano 2000, tá ligado? E realmente eu cheguei a usar disquete, tá ligado? Mas essa parada de internet pra mim era uma parada nova ainda, tá ligado? Um negócio que, pô, parecia de outro mundo naquela época pra mim, tá ligado? Isso eu tô falando do ano 2000, tá ligado? Aí, pô, aparece uma parada dessa daí, mano. É um negócio até, pô, pra época, assustador, tá ligado? Olá, meu nome é Mitch. Estou aqui para contar a vocês sobre uma experiência que tive.
Não sei se foi paranormal ou qualquer outra palavra idiota que as pessoas usam para descrever fenômenos sobrenaturais, mas depois que aquela coisa me visitou, eu acredito nessa bobagem paranormal agora. Isso aconteceu uma semana depois que eu me mudei para a casa do meu irmão Edwin, depois que a minha casa foi penhorada. O Edwin gostou da ideia de eu me mudar, já que não nos víamos há 10 anos, então eu estava animado também. Logo adormeci depois que me mudei. Depois daquela primeira semana, ouvi ruídos vindo de fora por volta de 1 da manhã. Pensei que fosse um guaxinim, então ignorei e tentei adormecer. Na manhã seguinte, contei ao Edwin sobre isso e ele concordou. Na noite seguinte, no entanto, achei ter ouvido minha janela abrindo e uma batida alta, como se algo tivesse entrado no meu quarto. Oxe. Saí da cama rapidamente e olhei ao redor do meu quarto, mas eu não vi nada. Na manhã seguinte, Edwin deixou cair sua xícara de café quando me viu. Ele ergueu um espelho próximo e eu me vi. Eu tinha um grande corte na minha bochecha esquerda. Depois de ser levado às pressas para o hospital, meu médico me disse que eu devia ter estado sonâmbulo, mas então ele me mostrou algo que fez meu sangue gelar. Ele levantou minha camisa para revelar uma incisão costurada onde meus rins estavam. Você, de alguma forma, perdeu seu rim esquerdo ontem à noite. Ô, louco, não sabemos como, no entanto. Sinto muito, Mitch. O meu médico me disse. What the fuck? A noite seguinte foi o meu ponto de ruptura. Por volta da meia-noite, acordei para ver uma visão verdadeiramente horripilante. Eu estava cara a cara com uma criatura com um capuz preto e uma máscara azul escura, sem nariz ou boca, olhando para mim. A coisa que mais me assustou foi que ela não tinha olhos, apenas órbitas vazias e pretas. A criatura também tinha uma substância preta escorrendo de suas órbitas. Peguei a câmera próxima e uma lareira e tirei uma foto. Depois que a foto foi tirada, a criatura saltou sobre mim e tentou abrir meu peito com garras para alcançar meus pulmões. Eu a impedi chutando-a na cara. Quando corri para fora do meu quarto, peguei a minha carteira. Eu precisaria do dinheiro. Corri para fora da casa do meu irmão na noite. Acabei na floresta perto da casa de Edwin e tropecei em uma pedra. Fiquei inconsciente e acordei no hospital. Meu médico entrou no quarto, o mesmo que me tratou antes. Eu tenho boas e más notícias, Mitch. Meu médico começou. A boa notícia é que você teve ferimentos leves e seus pais virão buscá-lo. Eu suspirei, aliviado. A má notícia é que seu irmão foi morto por alguma coisa. Sinto muito. Meus pais me levaram de volta à casa de Edwin para pegar meus pertences restantes, o que eu fiz. Ao entrar no meu quarto, fiquei assustado, mas mantive a calma. Peguei minha câmera e então parei. No corredor que levava ao meu quarto, vi o corpo de Edwin e algo pequeno deixado ao lado dele. Peguei a coisa pequena e entrei no carro dos meus pais, sem mencionar o cadáver de Edwin. Olhei para a coisa que eu tinha pegado e quase vomitei. Eu estava segurando o meu rim roubado e com uma marca de mordida, com alguma substância preta nele. Cruzes. Essa creepypasta foi criada em fevereiro de 2012 por um usuário chamado Azelf5000. E ela é considerada uma das creepypastas mais famosas da internet, apesar dela também ser bem ruim. Isso é um padrão que você vai ver com várias creepypastas. Várias das creepypastas que se tornam muito famosas não são necessariamente muito boas. Existem várias coisas na história que não fazem muito sentido. A minha favorita é que o cara, ele olha a criatura olhando pra ele enquanto ele tá na cama. E o primeiro instinto dele é pegar uma câmera, tirar uma foto. E daí, antes de sair do quarto, pegar a carteira, pois ele, entre aspas, precisaria do dinheiro. E daí tem o fato do cadáver do Edwin ainda estar na casa quando ele voltou lá do hospital. E eu imagino que era pra ser que o Jack sem olhos pegou o cadáver dele e botou lá pra traumatizar o nosso protagonista. Porém, tipo, eu não sei se vocês tiveram essa mesma interpretação, mas quando eu li pela primeira vez, eu só imaginei que a perícia tinha esquecido o cadáver dele lá e só deixaram mesmo lá e foda-se. A imagem anexada a essa história é muito boa, de fato. Mas isso é porque essa imagem não tem nada a ver com a história em si. Porque ela foi criada antes da história ser escrita. E o Azelf, o autor, ele só viu essa imagem e criou uma história com base nela. Isso é algo que, como eu disse bem no começo do iceberg, é algo que se tornou bastante comum. As pessoas viam uma imagem assustadora ou cabulosa na internet e daí criavam uma história com base naquilo. E mesmo que a história não fosse boa,
a creepypasta ainda assim ficava popular por causa da imagem. Da imagem. Outra coisa muito curiosa. Tanto que na hora que ele tava narrando aqui, eu fiquei observando a imagem em si, eu fiquei, caraca, mano, que loucura, que doideira que eu tô vendo aqui, tá ligado? Mas realmente, pô, é um negócio meio que, pô, não tem muito sentido, imagina. Porra, você tá deitado, aí vamos supor que é alguém que quer te trollar, ou alguém que realmente quer te fazer mal. O seu primeiro instinto vai ser realmente pegar a câmera e tirar a foto. Peraí, deixa eu ver se isso aqui é real mesmo. Pô, mano. Realmente, pô, mano, vou parar pra pensar, cara. Essa parada dele pegar a carteira também, tá ligado? Essa do irmão dele ainda lá. Caraca, mano, é umas furas assim que, pô, mano. Também sobre aquele pipaço do Eyeless Jack. Pior que tinha potencial até pra ser bom, se você mas... for pesquisar sobre Eyeless Jack no Google e ver as imagens, você vai ver várias fanarts, algumas delas até um tanto obscenas. Isso acontece porque, por volta de 2012 ou 2013, a fanbase de creepypasta passou a ser tomada por meninas adolescentes. E esse novo público feminino acabou se atraindo pelas creepypastas por causa das histórias de homens psicopatas. E elas acabavam meio que criando fanfics com... Todo dia tem uma mulher fazendo... Mano, é sempre, mano. Sempre, né? Esses personagens. E acabou virando uma coisa meio de fetiche. É o fechiche, o fechiche. Várias creepypastas acabaram ficando populares nessa época por causa desse novo público. Lembrando que a gente tá falando que, tipo, nessa época, Crepúsculo e 50 Tons de Cinza eram muito populares. E boa parte desse público que assistia Crepúsculo e 50 Tons... acabaram também se interessando por creepypastas. Gente, é sério que tem gente que gosta de 50 Tons de Cinza, mano? Cacete, eu só vi essa merda desse filme até o segundo porque patrocinaram, porque por mim nunca veria a cor desse filme na minha vida, mano. Sem pagar, tá ligado? Então você vê várias histórias como Jeff the Killer, Chick Toby, o próprio Eyeless Jack, Laughing Jack também, acabaram ficando muito populares nessa época, não por causa da qualidade da história, mas sim porque esses personagens apelavam muito para o público feminino. E naturalmente, esse novo público e essa nova cultura em volta das creepypastas acabou contribuindo para uma decadência muito grande desse gênero na internet. Antes de continuar, eu devo agradecer os membros do meu canal, em especial, os donos dos campos de arroz, cujas doações generosas permitem que meu canal continue ativo, mesmo diante a corta de verbas do governo cambojano. Eu também agradeço às pessoas da Creepypasta Wiki, Creepypasta.com e Creepypasta Brasil. Muito obrigado e de volta pro vídeo. Você tava no vídeo também, Charlotte? E de volta pro vídeo. Wiki, Creepypasta.com, do governo cambojano. Eu também agradeço às pessoas... Rapaz, olha o Charlotte aí, ó. Da Creepypasta Wiki, Nem tinha Creepypasta.com e Creepypasta Brasil. Muito obrigado e de volta pro vídeo. Eu nem tinha percebido isso, Charlotte. Eu meio que tá aqui o fofo assim mesmo. Pera aí, cara, é pra rir, pô. Vídeo. Ai, caramba. Ei! Nossa. Fora o nome do saco. Olá. Isso aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu só precisava compartilhar isso com alguém. Tudo começou na festa de um amigo meu. Ele é um artista que alugou um loft na parte industrial da cidade. Se você puder imaginar um lugar como Detroit em 1920, é como a área se parecia. Nesse dia eu acabei festejando demais e decidi dormir por lá, em algum sofá. Acordei às 4 da manhã e decidi ir embora. O sol ainda não havia nascido, e caminhar pela cidade naquele horário não era uma opção. Eu decidi então ligar pra minha namorada e implorar por uma carona. Sendo ela uma ótima namorada, ela foi me buscar e disse que estaria lá em torno de 40 minutos e que ligaria pra mim assim que chegasse. 10 minutos depois de falar com ela, acabou a bateria do meu celular. Então eu decidi me sentar à janela e esperar até eu ver o carro. Eu me sentei ali e meus olhos começaram a ficar pesados e eu comecei a pegar no sono. Foi um barulho de algo quebrando lá fora que me acordou. Um barulho não muito alto, mas foi o suficiente pra me acordar. Eu olhei lá fora e procurei por algo, mas não vi ninguém. Mas do outro lado da rua, perto daquelas enormes latas de lixo, havia um computador e um monitor jogados no chão que não estavam ali antes. Quando a minha namorada chegou, eu desci e me lembrei que um amigo estava sem computador e decidi ir até a lixeira e ver o que podia ser salvo. O monitor não tinha muita utilidade, mas eu decidi levar a CPU para ver se funcionaria. Uma semana se passou e a minha namorada ligou dizendo que estava no porta-malas do meu carro, então eu fui buscar e trouxe para casa aquela noite. Antes de desmontar a CPU, eu decidi ligar no monitor para ver se estava funcionando ainda, e para minha surpresa, estava. Era um Windows XP e parecia ter sido formatado.
Eu decidi XP, então nossa, procurar por bicho. palavras-chave na busca do Explorer Caralho. pra ver se encontrava algo que o antigo dono tinha esquecido. Ah, Mas eu não encontrei nada. esqueceu um monte de X-vírgula lá. Então eu decidi procurar por filmes. E um arquivo apareceu. Era um arquivo .avi dentro de uma pasta chamada Barbie, escondido no diretório System 32. Agora, tudo começa a ficar extremamente perturbador. O filme tinha mais ou menos 1 hora de algo como um arquivo de filmagem bruto. A filmagem era de uma mulher sentada em uma cadeira conversando. Decidi assistir o vídeo pra ver no que se tratava. E depois de 15 segundos de vídeo, o áudio começa a ficar inaudível e a face dela começa a mudar como se estivesse desconfortável por estar ali. Mas ela continua falando, e como ela falava e parava, eu assumi que aquilo era como uma entrevista e que ela estava respondendo perguntas. Ah, Ela então começa a chorar, e então ela começa a chorar tanto que mal consegue olhar pra câmera e não consegue mais falar. Uma das palavras que consegui ler em seus lábios foi a palavra skin, ou pele. Ela repete essa palavra várias e várias vezes. Ela parece não estar contente com a sua pele. Até esse ponto, ela já não fala mais e apenas chora. E então tudo fica preto. Eu importei o vídeo para o Final Cut para tentar isolar o áudio. Eu consegui isolar o áudio e tentei mexer nos equalizadores, mas mesmo assim continuava impossível de entender qualquer coisa. Eu tentei muito, mas não consegui nada. Mas eu percebi que ela não se mexia ou levantava. Assisti o vídeo muitas vezes nessa noite procurando algo que pudesse me dar mais pistas. Eu estava muito insatisfeito, eu queria mais. Foi aí que eu notei que havia mais 2 minutos de filmagem que antes. Esses 2 minutos são muito estranhos e quase impossíveis de assistir por causa da corrupção. O meu palpite é que eles levaram a câmera para algum lugar e ela foi esquecida lá ligada porque só dava pra ver um par de pernas caminhando por um trilho de trem. Foi aí que o meu coração disparou, porque tem um trilho de trem a alguns quilômetros daqui que parecia muito similar com essa do filme. Foi aí que o meu coração disparou, porque eu lembrei que tem um trilho de trem a alguns quilômetros daqui e parecia muito similar com esse do vídeo. Eu tinha que ir lá checar o lugar. Em um sábado pela manhã, peguei minha lanterna, a minha faca e minha câmera e fui até os trilhos de trem. Estacionei meu carro e fui andando pelos trilhos, até que cheguei em uma floresta. E continuei caminhando por 2 horas prestando atenção, parando para ouvir sons ou algo do tipo. Você tá maluco, mano. Entrar numa floresta, comendo por 2 horas nesse breu, você é louco. Encontrei uma trilha de árvores e fui seguindo até avistar uma clareira com uma casa que parecia estar sendo consumida por toda a vegetação selvagem do lugar. Demorou um tempo até eu tomar coragem e entrar na casa. A porta estava meio aberta. Corajoso eu empurrei a mesmo, porta com a minha lanterna e eu me senti bem ao ver que o interior da casa estava muito bem iluminado. Não havia móveis, o chão estava cheio de tijolos e algumas paredes estavam com buracos enormes. Nada de anormal, eu tirei algumas fotos. Até eu perceber que havia uma porta que parecia ser a porta do porão, mas diferente de todo o resto da casa, ela estava nova e trancada. Além disso, quando eu subi ao 2º andar da casa, eu encontrei algumas cadeiras e uma mesa que pareciam novas demais para estar ali. E eu vi claramente um saco de plástico molhado dentro da banheira, como se alguém tivesse lavado aquilo. De repente, eu ouvi um grito muito alto vindo do porão. Então pulei pela janela do 2º andar e voltei pelo caminho de onde eu vim. Quando eu estava voltando, eu percebi que o grito era na verdade um barulho vindo dos canos de água da casa. Eu me senti mais tranquilo, mas foi nesse pequeno momento de alívio que acabou dando espaço ao terror que me senti ao me perguntar por que a água estaria ligada em uma casa abandonada no meio da maldita floresta. Pois é. Faz um pouco mais de 2 meses desde que isso aconteceu, e eu não voltei lá e nem penso em voltar. Essa creepypasta foi escrita em 2009 ou 2008 por um anônimo no 4chan. E eu gosto dela bastante, cara. Geralmente as creepypastas tentam criar um terror usando elementos paranormais ou usando de violência extrema. Essa creepypasta do Barbie.avi é o oposto disso. Eu não acho que tem nenhum momento que é de violência extrema nessa história. E não tem nada necessariamente paranormal. Porém, mesmo assim, ela cria um mistério e cria uma situação de tensão que eu acho muito foda, cara. É uma coisa que poucas creepypastas conseguem replicar, eu diria. Outra coisa que eu gosto muito dessa creepypasta é que dá pra você meio que, digamos, ver a história dentro da história, se você presta atenção nos detalhes que tem nela.
Eu sei que tem gente que não gosta dessa creepypasta. Tem muita gente que fala que o fato do protagonista pular da janela quando escuta um barulho alto acaba meio que matando o clímax, porque ele imediatamente se remove da situação de perigo. Tá, mas aí é o que a gente espera da pessoa, né? Aí que é aquela parada, né? Quando o cara, ele tem um lapso ali, pelo menos um pouquinho de cuidado com uma situação que ele viu e julgou ser estranha e sai daquele local, ao invés de caramba, de onde veio isso? Deixa eu ver. Tá ligado? Reclamam quando ele faz isso e quando não faz também reclamam. Tá ligado? É complicado, pô. Eu já achei, eu particularmente já achei esse maluco aqui corajoso, é claro, da história que eu digo, né? Já achei ele corajoso pra caraca por ele ter que enfrentar uma floresta praticamente no escuro por 2 horas pra chegar numa casa abandonada. Já achei corajosíssimo da parte dele. Burro. Porque poderia ter qualquer coisa ali que pudesse matar ele, até um bicho também, que seja. Mas ele chegou lá. Isso na história que eu digo, tá ligado? Pô, e aí o maluco ele ainda entra na casa. Então, tipo, isso é uma parada que eu geralmente não vejo nos filmes, por exemplo, de terror. Que quando o cara ele ouve uma parada super suspeita e assustadora, o que ele tinha que fazer? Sair correndo igual esse cara? Não, ele vai lá pra investigar. E nessa ele fica lá mesmo, tá ligado? Então, mas, enfim... uma das coisas que me deixou assim mais pensativa aqui foi mais essa questão de ele ter enfrentado a floresta em si, tá ligado? Que eu já falei sobre isso pra vocês, que eu meio que tenho um certo desconforto assim com um lugar muito grande, mas vazio, um local assim, um espaço ainda mais escuro. Porra, você é louco, mano, dá um desconforto do cacete, tá ligado? Ainda mais floresta então. Eu já cheguei a comentar sobre isso. Até em jogos também, eu já tive essa sensação também, no tipo Minecraft, por exemplo, quando eu arrisquei jogar sozinho. Quando eu joguei aquele outro... Como é que é? Aquele que tem uns gigantes lá, mano. Eu esqueci o nome agora. É um rapaz que ele fica meio que explorando um cenário grandão. Eu esqueci o nome agora do jogo. Caraca, mas é um jogo muito bom até. Acho que ele luta meio que com uns bichos grandão. Esqueci o nome. Isso, obrigado. Shadow of the Colossus também, que é um universo assim vasto para um caraca. Mas não tem nenhuma viva alma, a não ser os monstros, os gigantes, os colossos no caso. Quando vocês encontram eles, mas fora isso, até achar alguma coisa, porra, sensação de vazio do cacete, tá ligado? Então eu meio que tenho um desconforto com relação a isso. Isso daí que me deixou desconfortável nessa história, mas em si, ela não é tão assustadora. Papai, será que você vai pegar o brinquedinho antes do fórum da mamãe? Que beleza que você tá falando? É um brinquedo que você já tem ou é um brinquedo que você quer que eu compre? Que compre. Olha só que sem vergonha, gente. Ele quer que eu compre um brinquedo pra ele. Mais brinquedo? Uhum. Mas eu não vou comprar nada não. Você tá bom então? Ai. Vai, dá tchau pro pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Pensei que você já tava dormindo, cara. Vai lá dormir, vai. Tchau. Vai pela sombra. Que fofinho. Concordo com essa visão, mas eu consigo entender por que algumas pessoas não gostam. Mas enfim, eu gosto pessoalmente e é uma das histórias que eu realmente acho muito boas desse iceberg. Confesso que eu queria que ele tivesse até ido lá ver esse suposto grito, tá ligado? Porque, pô, realmente, já que ele chegou ali, tá ligado? Pelo menos desse um porradão naquela porta lá do porão lá pra ver o que tava acontecendo. Mas é muito provável que ele não ia sair mais dali, tá ligado? Mas é o que a gente espera meio que de filme de terror também. Ou, de repente, poderia sair, de repente se salva alguém também, não sei. Tá ligado? Mas supostamente estava todo vazio, enfim. E a questão da água, como ele falou aí, tá do nada funcionando numa casa abandonada, então é realmente susto, tá ligado? Mas, em tese, era uma parada que se eu tivesse sido louco o suficiente pra ter chegado ali e eu ouvisse um barulho esquisito, eu também ia sair voado, mano. Eu ia sair pesquisando pra ver o que era, não. Você é louco. Nossa, caraca, essa música aqui... Deu um arrepiozinho, hein? Cruzes. Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural da Pensilvânia. É um trabalho chato, mas é bem tranquilo e o salário é até que bom. Algumas semanas atrás, um cara novo começou a trabalhar aqui. Eu vou chamar ele de Jeremy. O Jeremy é esquisito. Ele tem uns 25 ou 26 anos e quase não fala, mas ele tem a risada mais arrepiante que eu já ouvi. O meu chefe e eu notamos isso, mas nunca foi um problema, então não há muito que a gente pode fazer. Os clientes não... Eu acho que eu já vi isso. Eu acho que eu já vi essa história aqui. Algumas aqui eu não lembrei não, mas essa daqui eu acho que eu já vi. Nunca reclamaram dele. E ele sempre fez o seu trabalho razoavelmente bem. Pelo menos até algumas... É uma de gravações
Eu não sei se é sobre gravações, sei lá, que meio que tem um padrão de horário, não sei se é de 2 em 2 horas, se é de 1 em 1 hora, sei lá, que acontece um negócio esquisito, sei lá. Semanas atrás. Foi quando algumas coisas começaram a sumir. Roubo de funcionários pode ser um problema em qualquer estabelecimento que vende bens de consumo. E só uma pessoa trabalha por vez nesse posto de gasolina. É um lugar bem pequeno. Umas 2 semanas atrás, o meu chefe começou a notar que estávamos com pouco óleo de motor. No início, eram alguns containers de cada vez. Depois, prateleiras inteiras e caixas do depósito. Logo, carregamentos inteiros sumiam no dia seguinte em que os recebíamos. E era sempre logo depois dos turnos do Jeremy. O meu chefe checou as fitas das câmeras de segurança de todas as noites em que ele trabalhou, mas nunca conseguiu pegá-lo em flagrante. O Jeremy sempre trancava tudo ao fechar, e então o óleo de motor sumia no dia seguinte. Poxa. O meu chefe geralmente leva as fitas para casa para tentar pegar o Jeremy roubando, mas a filha dele teve um jogo de softball ontem à noite, então ele me pediu para assistir a fita para ele. Ele me ofereceu pagar hora extra por baixo dos panos, então eu obviamente aceitei a oferta. Há 3 câmeras, então ele me deu 3 fitas diferentes para checar. Eu imaginei que seria uma longa noite, mas eu tô tentando juntar dinheiro para as férias, então eu realmente precisava do dinheiro. Levei as fitas para casa, coloquei um velho VCR e me sentei. 2 dias atrás, a última vez que ele trabalhou, Jeremy começou às 4 da tarde. Tudo pareceu bem normal no início. Ele contou o dinheiro no caixa, fez a troca com a garota que estava trabalhando antes dele e esperou por um cliente. A primeira pessoa que entrou foi a senhora Templeton. O horário do vídeo marcava 4:03. Ela era uma cliente regular. Ela pegou seus cigarros e um jornal e pagou com uma nota de 20. Nada incomum ali. O próximo cliente foi um cara chamado Ron. Ele pilota uma moto. Geralmente vem a cada alguns dias. Ele encheu o tanque, pegou um pacote de carne seca, pagou com cartão de crédito e depois foi embora. Depois foi um cara com um chapéu de cowboy. Eu nunca tinha visto ele antes, mas temos muitos estranhos de passagem, como em qualquer posto de gasolina. Ele colocou $40 de combustível diesel, pagou com uma nota de 100 e seguiu seu caminho. Eu me recostei e suspirei. A única coisa mais chata que fazer esse trabalho é assistir alguém fazendo ele. A oferta do meu chefe foi suficiente para me manter assistindo, então eu só deixei a fita rolando. Tudo parecia bem normal. Eu tinha um pressentimento de que se Jeremy estivesse roubando o óleo de motor, ele sabia que estávamos desconfiados dele agora. Eu não esperava que ele fosse burro o suficiente para nos deixar pegá-lo em câmera. As coisas pareciam chatas e rotineiras até cerca de 5 horas. Às 5:03, a senhora Templeton voltou. Eu pensei que ela devia ter esquecido algo, mas ela não esqueceu. Ela comprou o mesmo maço de cigarros de antes e o mesmo jornal. Ela pagou com outra nota de 20. Isso é estranho, eu pensei. Mas por outro lado, ela é um pouco distraída. Eu pensei que o Jeremy devia ter dito a ela que ela já tinha pego os cigarros, mas não é nada contra as regras vender a mesma coisa pra alguém 2 vezes. Foi quando o Ron entrou de novo. Ele comprou outro tanque de gasolina para sua moto novamente e o mesmo pacote de carne seca. Ele pagou com seu cartão de crédito de novo. Eu até pensei, nada demais. Imaginei que fosse só uma coincidência estranha. A senhora Templeton é esquecida e o Ron provavelmente tem mais de uma moto. Foi quando o cara de chapéu de cowboy voltou. Eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Não pegue diesel, não pegue diesel. Eu me vi sussurrando pra minha sala vazia, mas ele pegou. Ele colocou $40 de combustível diesel e pagou com outra nota de 100. Cada movimento que ele fez foi idêntico à sua primeira visita. Até o jeito que ele coçou o nariz antes de sair. Ou esse cara é rico, tem muitos caminhões e acabou de se mudar pra cidade, ou algo realmente bizarro estava acontecendo. Eu continuei assistindo. Todos os clientes da próxima hora foram os mesmos de antes. Cada hora, eu acho, pelo visto. Eu tava seriamente apavorado. E então, às 6:03, a senhora Templeton entrou de novo. Ela comprou seus cigarros e jornal e pagou com uma nota de 20 de novo. Eu pensei que eu ia surtar. Eu só assisti mais meia hora antes de começar a avançar rapidamente o resto. Era tudo a mesma coisa. Cada cliente entrava exatamente nos mesmos horários. Exatamente com 1 hora de diferença. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Aquele filho da mãe sorrateiro do Jeremy tinha mexido nas fitas. Ele deve ter colocado um loop de sua primeira hora de trabalho repetidamente. Esse não era o caso. Há janelas em volta da área do caixa, que a câmera cobre. E eu assisti a luz do sol desaparecer conforme o tempo passava. A rotina do Jeremy não se repetia. Ele varria, passava pano, reabastecia e fazia todas as tarefas exatamente como você esperaria, mas os mesmos clientes continuavam entrando. Eu estava em pânico a essa altura.
Algo estava seriamente errado com o que eu estava vendo, e eu não tinha explicação para isso. Avancei para quando ele trancou e saiu para o seu carro. Ele não tinha roubado nada, mas continuei assistindo só para ter certeza. Avancei rapidamente uma última vez, para cerca de meia-noite. Exatamente, à 00:03. Do nada, o rosto do Jeremy aparece na câmera. Eu não quero dizer que ele moveu a câmera para o campo de visão. Eu quero dizer que, 1 segundo, a loja estava vazia. E no seguinte, seu rosto era tudo que eu podia ver. Ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim. Eu tinha certeza. Eu gritei e procurei o controle remoto às cegas. Quando eu peguei, ele tinha sumido tão rápido quanto tinha aparecido. Tô louco. Um frame, ele estava lá. No seguinte, não estava. Minhas mãos estavam tremendo loucamente, mas eu coloquei outra fita. A outra câmera interna mostra a área dos fundos, perto do caixa. E eu seria capaz de ver como ele subiu para colocar seu rosto na câmera daquele jeito. Avancei para 00:03, mas não havia nada. Eu teria sido capaz de vê-lo em pé em uma cadeira ou algo assim nessa fita, mas ele não estava lá. Não o vi entrar na loja depois que ele saiu. É como se ele não estivesse realmente lá. Ele não sabe o código de segurança, e nenhum alarme foi acionado naquela noite depois que ele trancou. O que eu vi, no entanto, foi que à 00:03, o óleo de motor desapareceu da prateleira. Tudo, igual ao rosto do Jeremy. 1 segundo tava lá, e no seguinte não tava. Desliguei aquela fita e fui pra cama. Mas não peguei o olho. Meu corpo tava exausto agora, mas minha mente tava acelerada. Aquela fita foi, sem dúvida, a coisa mais arrepiante e perturbadora que eu já vi na minha vida. Caralho. Eu trabalho em algumas horas. Meu chefe me pediu pra levar as fitas de volta e deixá-lo saber o que eu encontrei. Mas sério, o que diabos eu vou dizer? Jeremy trabalha no turno de noite hoje, diretamente depois de mim. E o plano é o meu chefe chegar logo antes de eu sair e confrontá-lo comigo, já que supostamente eu seria quem o pegou roubando. Eu não tenho ideia do que vou fazer. Suponho que terei que mostrar as fitas ao meu chefe, mas eu não quero ter que assistir elas com ele. Eu não quero ver algo assim de novo. Eu não consigo tirar da mente a imagem do Jeremy só sorrindo diretamente para a câmera. Foi a expressão mais arrepiante que eu já vi no rosto de outro ser humano. De qualquer forma, eu vou tentar de novo pegar um último minuto de sono antes de ter que lidar com isso. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu depois. Atualização 2h49. Atualizando do meu celular, peço desculpas antecipadamente por qualquer erro. Meu chefe acabou de assistir a última das fitas. Eu disse a ele o que esperar, mas você realmente não pode preparar alguém para algo assim. Ele está morrendo de medo, e eu ainda estou também, e o Jeremy já deve chegar às 4 horas. Temos pouco mais de 1 hora para nos recompor, mas nenhum de nós sabe o que dizer a ele. Meu chefe disse que nunca notou nada assim nas outras fitas, mas o jeito que ele apareceu nessa me fez pensar que ele sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse que eu visse o que ele poderia fazer. Como se ele estivesse se exibindo ou algo assim. O jeito que ele sorriu para a câmera foi como uma criança mostrando um castelo de areia que acabou de construir ou algo assim. Não sei, provavelmente pareço louco, com certeza me sinto assim. Vou conversar mais com o meu chefe. Temos que nos acalmar e descobrir como lidar com isso. Eu vou atualizar de novo hoje à noite, mas tenho um pressentimento muito ruim sobre como isso vai rolar. Atualização 4h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas seu telefone foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Atualização 5h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas seu telefone foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Atualização 18h33. Caralho, entrou no loop. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas seu telefone foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Ô louco, meu. Atualização 19h33. Já, Elvis. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas seu telefone... Já, Elvis. Essa creepypasta foi escrita em 2012. E ela não é apenas uma das únicas histórias boas pós-2011, como é também, na minha opinião, uma das melhores de toda a internet. Existe até meio que uma continuação dessa história, que é vista como a versão completa da história, mas eu prefiro acabar a história aonde eu acabei, porque eu acho um final mais... talvez mais macabro, e também porque a história completa é bem mais longa e... sei lá, eu não quero dedicar muito do meu vídeo a uma creepypasta só. Pô, gostei dessa, hein, mano. Dessa daí eu gostei. Pô, imagina você se ficar num loop eterno praticamente, por causa de um fenômeno que você presenciou. Tu vai ficar ali pra sempre agora, tá ligado? Naquela situação ali. Você é louco, mano. Eu, hein? Gugu sem olhos. Como sabemos, o canal Record é um canal relativamente bom. Não. Com programas novos e outras coisas.
Eu adorava esse canal. Meu programa favorito era o programa do Gugu. Todas as tardes de domingo, eu parava o que estava fazendo para assistir pelo menos uma parte do programa. Dependendo do que estava fazendo, eu assistia o programa todo. Isso tudo até o dia 30/5 de 2010. Eu estava ocupado, não podia assistir o começo do programa e pedi para um amigo meu gravar, pois haviam rolando boatos que o programa iria acabar nesse dia. Nesse dia eu não estava com minha TV original, ela tinha quebrado e eu não tinha dinheiro para consertar, então comprei a de um vendedor na web que se chamava Ais. A TV era velha, mas era a única opção. O vendedor dizia ter ganhado em um programa de TV. Os programas dessa TV velha eram muitos de chiados até piscar em clarões ou escurecer a tela por falta de energia. Nesse dia, estava escuro o dia como se fosse chover forte, e choveu. A chuva atrapalhou muito a transmissão, mas mesmo assim continuamos assistindo. Depois de um tempo, começaram a entrevista. Nesse momento, a luz piscou 5 vezes enquanto assistíamos. Depois, parou. Logo no começo, já notei que estava falhando a imagem, e parecia que a tela ficava escura. O volume começou a ficar baixo demais. Eu tive que deixar o volume no máximo. Ele dizia com delay. A imagem estava mais rápida que o áudio. Então, depois de dizer algumas coisas, ele falou o nome do cara que estava lá, que era Marcelo. A TV deu um estouro. Achei que iria queimar a esse ponto. Porém, havia 2 coisas parecidas com olhos na tela, que ficavam vagando muito claras no meio da escuridão, juntamente fazendo um som alto demais seguido de ruídos. Dessa vez eu ficava mais assustado. Depois disso, Gugu ficou repetindo a mesma frase muito baixo. Parecia estar estressado por não conseguir aumentar o volume de sua voz. A voz dele parecia uma voz de sofrimento. Ele fez isso por 5 minutos, até um grito me espantar. O meu amigo acabou derrubando a câmera e a imagem começou a tremer. Nessa parte não conseguimos gravar nada. Quando pegamos a câmera, apareceu uma imagem do Gugu muito escura e com ruídos altos e os 2 supostos olhos olhando fixamente para nós. Eu tentei me virar para trás, mas algo me impedia. Aquilo foi muito perturbador. A falha ficou alta, me fazendo colocar travesseiros no rosto para não ver nem ouvir aquilo. Eu estava pálido. De repente, parou aquilo. Apareceu somente o Gugu com um sorriso apavorante na tela. A câmera foi virando aos poucos até aparecer o público, todos mortos, com o mesmo sorriso do Gugu. Quando essa transmissão perturbadora acabou, comecei a chorar. Por 3 anos, eu e meu amigo tivemos que passar no psicólogo. Até hoje o canal Record não funciona mais na minha TV. E tenho medo de ver ele em outro lugar. E me deparar com o macabro sorriso do Gugu sem olhos. Bom, tá aí, gente. Isso daí foi a creepypasta aí do Menino Thomas, falando a respeito aí de vários assuntos sinistros, que é de praxe de creepypastas, tá ligado? Umas eu achei muito boas, como essa penúltima, eu acho que realmente foi a melhor, tá ligado? Essa parada de looping eterno é sinistro, tá ligado? Meio que é uma parada que, pô, quem cair nela já era, não tem como sair. E outras também, assim, até que da horinha também e tal, mas, enfim, né? No geral, desse vídeo aqui, parece que teve mais creepypasta meio que ruim pra mediano do que boa. Tipo, boa mesmo, acho que só teve 2, talvez. Eu não tô lembrado da segunda agora, mas assim. Mas essa penúltima do posto de gasolina achei da hora pra caraca, tá ligado? Sei lá, eu achei meio mediano esse SBR aqui dessas creepypastas. Não achei tão assustador assim, tipo, caraca, nossa, caraca, vou ter pesadelo. Não tanto, tá ligado? Enfim. A maioria das creepypastas são bucha. O Charlotte aí que mandou o vídeo tá falando. Uma pena, né? Uma pena. Mas, de qualquer forma, tá aí. Vou deixar o link na descrição. Não tem nada a acrescentar, a não ser o que já foi falado, ou mostrado, ou reagido no vídeo. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.